merda. Começamos? Começamos. Sem sustos? Sem sustos, por favor. Muito bom, muito bom. Hoje, mais uma edição do CPCast. Mais uma edição do CPCast. Eu sou Luciano Nogueira. Eu sou Gabriela Rosa. A Gabriela é coordenadora de Educação Infantil, Fundamental 1, professora de Biologia. Luciano é diretor pedagógico e, nas horas vagas, Editor do CPCast. O que mais? Algumas coisas. E ele dá susto nas pessoas. Prego peças nas pessoas. Exatamente. Antes das gravações. Antes. E hoje a gente vai falar sobre o que, Gabi? Eu vou pedir desculpa se eu tossir no meio do episódio, a culpa é do Luciano. Prévia. Pelo susto que ele me deu. Aí a gente vai fazer uma enquete depois no Instagram se eu posto a primeira versão da gravação, a versão de teste ou não. É uma boa, faz uma enquete, vai ficar Isso excelente. pode ser considerado bullying, Gabi? Será? Será? Acho que a gente devia falar sobre bullying hoje. O que Vamos. você acha? Vamos falar sobre bullying? Vamos falar sobre bullying, porque eu acho que eu acabei de sofrer um bullying. Será? Pode ser. Será? É sempre? Sempre. Acontece sempre isso? Sempre. Mentira. Acabou de acontecer. Uma vez só. Tá vendo? Tô engasgada. Então, Mas hoje vamos a gente- lá. Vai. Então hoje a gente vai falar sobre bullying, Isso aí. né? Foi um tema lá no Instagram da Gabi também nessa semana passada, né? Semana passada. Semana passada a gente não gravou, a gente tava em conselho de classe. Isso aí. Delícia. E aí, como é que foi o seu conselho de classe, Gabi? Tudo bem, tudo certo. Tudo Foi certo? de Fundamental 1 e segundo conselho do ano. Foi tudo bem, foi tudo bem. O que acontece no conselho de classe? A gente fala mal dos alunos e dos pais. Brincadeira. Nesse conselho de meio do ano, né, na verdade, a gente tem que dar uma olhada ali pra ver o que a gente precisa traçar pra essa reta final, né? Então, a gente ainda olha mais pro comportamental da turma e dos alunos e tenta traçar estratégias ali pra recuperar ou pra ajudar esse aluno e essas famílias. Então, a gente passa por todas as turmas, fala sobre os alunos. Então, é isso. Conselho de classe é isso. E tem que resolver alguma coisa, né? Ah, tem. É tipo uma reunião mesmo. Vou tossir. É tipo uma reunião. É tipo uma reunião. Você tem uma pauta lá, você tem uma série de assuntos que você precisa passar e a gente quer sair dali com alguma estratégia, com alguma coisa pra fazer diferente, pra tentar ajudar uma turma, ajudar um grupo de alunos ou um aluno em particular que esteja passando por uma dificuldade, né? Pro pessoal que tem curiosidade do que é o famoso conselho de classe, ou deveria ser mais ou menos isso aí, né? Traçar estratégia, né? No primeiro conselho desse ano eu usei até aquela frase lá do gato da Alice, né? Se você não sabe pro caminho que você quer, qualquer caminho serve. Nosso objetivo ali é traçar uma estratégia, traçar um caminho pra não ficar, sei lá, testando no escuro. Então, o objetivo é esse, é a gente conversar, resolver alguma coisa e continuar caminhando. Beleza, muito bom. Eu também tive conselho, Boa. só que eu participo de alguns, né? Eu começo meu dia abrindo o conselho aqui do Fundamental 2 e médio, como eu dou aula no ensino médio, eu participo como professor também, dou a minha visão ali em relação às turmas de médio, sobre os alunos, falo um pouquinho sobre como eles se comportam na minha aula. E aí, quando encerra aqui o de médio, eu deixo o pessoal debatendo sobre o Fundamental 2. O André, que é nosso diretor adjunto, fica aqui representando a direção. E aí eu dou um pulinho lá no de Fundamental 1 também, pra ver como é que estão as coisas, pra ver o que as professoras estão sentindo das turmas. Então, sábado passado a gente não gravou porque a gente tava nessa. E é longo, né? É longo, demora. Começou que horas o seu? 8 horas, atrasados, mas 8 e pouquinho ali, 8:30 no máximo, e aí a gente saiu daqui quase 1 hora, eu acho. Quase 1 hora da tarde. Quase 1 hora da tarde. A gente, pra quem tem curiosidade, existe conselho de classe também de educação infantil, né? Pode parecer que não, apesar deles não terem nota, né? Mas o objetivo de conselho de classe não é só pra parte de nota. A gente tá olhando pro todo do aluno, pro comportamental, então o conselho de classe de educação infantil também existe. Ainda não aconteceu, mas também existe. Você já participou de conselho de classe em outra escola? Não. Não. Quando eu tava... Não. Eu perguntei pra uma professora lá de trás, porque ela, às vezes, nos eventos lá de trás, do Fundamental 1, e às vezes nos eventos aqui ela precisa ou sair mais cedo ou chegar porque bate com o evento do outro lugar que ela trabalha. Quando a gente tava saindo, eu perguntei, e aí, você não teve conselho da outra escola?
Ela falou, não, lá o conselho é diferente. Uhum. A gente faz, a coordenação chama só a professora, e a gente faz com a coordenação sentado, então cada professora tem um dia. É uma reunião individual, né? É uma reunião individual. Aí ela falou, eu particularmente não gosto. Porque ela falou, porque a gente não consegue ouvir sobre o todo, né? Sobre os outros alunos, não consegue trocar, às vezes, a estratégia de uma professora, de outra, a gente não consegue pegar. E ela falou, ainda tem os extras, né? O pessoal aqui fala muito sobre isso, que a contribuição dos professores extras é valiosa para a prática delas em sala, então... Os extras são música, arte, educação física, inglês, espanhol, né? Toda essa galera, eu acho legal mencionar porque eu ouço muito isso de pai de Fundi 1, né? Ah, porque meu filho vai pro Fundi 2 e ele vai ter um monte de professor ano que vem. Se você botar na ponta do lápis a quantidade de professores, ela não é tão diferente. O que muda muito é que perde aquela referência da professora regente, Sim. que fica muito mais tempo que os outros na turma. Sim. Em quantidade não muda tanto. Só que a regente hoje, sei lá, tem 20 tempos na semana, 22 tempos na semana, e o professor que vai ter mais tempo no fundidor vai ter 5. Né? Então, isso muda. A referência se perde um pouco. Mas a quantidade não muda tanto. Não. Então, pegar esse aporte dos outros, né, que inclusive trabalham com as crianças em ambientes diferentes, isso muda o comportamento da criança. A criança na quadra não é a mesma criança que na sala, no laboratório não é a mesma criança que na quadra, enfim. Eles se comportam diferentes em diferentes contextos, né? É bom, é bom. Eu já falei isso, eu acho que num podcast, a gente tem um podcast sobre conselho de classe, eu acho. E eu falei isso, eu tinha pavor de conselho de classe, porque eu achava chato, a verdade é essa. Porque fica ali... Mas só é chato se você não decide alguma coisa, se você não resolve, se você fica sempre falando as mesmas coisas. Então, acho que quando você tem um objetivo e você sabe onde você quer chegar, eu acho que faz sentido, né? Faz sentido. Não é fazer por fazer. Quando eu ainda não decidia como é que era o conselho aqui, eu comecei a trabalhar aqui como auxiliar de coordenação, participei de alguns conselhos assim, e os primeiros conselhos que eu participei já como diretor, eu ainda não era diretor pedagógico, eles eram conselhos onde basicamente tinha uma lista de notas na tela e as pessoas iam olhando nota. E se tinha um aluno com nota vermelha, vamos falar desse aluno aqui. Então você não abordava os alunos que estavam com bom desempenho, eles não eram preocupações para aquele momento, e você só falava do aluno pela nota dele. Então, se a nota estava ruim, você falava do aluno, ele tem um problema porque a nota dele está ruim, o que que é? Se a nota estava boa, você não falava dele, e o comportamental era muito pouco olhado, né? Então, uma das coisas que a gente mudou, isso já tem bastante tempo, né? Já tem aí seus 9 anos, talvez 10 anos que a gente mudou isso, a gente não olha... Os primeiros 2 conselhos de classe do ano, durante o conselho, a gente não olha nenhuma nota. Nenhuma nota. O que não significa que a gente não olhe nota no fechamento do trimestre. Não, a coordenação olha a nota de todos os alunos no fechamento de trimestre, marca uma série de reuniões por causa disso, mas não é o assunto do conselho. O assunto do conselho é o comportamento, é a socialização, é o desenvolvimento do aluno, é como é que ele está se apresentando em sala de aula, não necessariamente quanto ele tirou. Sim, né? sim. Isso vai ser um assunto no conselho de terceiro tri. Porque não tem jeito. Né? Porque vai ter gente que vai ficar em prova final ou não por causa da nota. É um assunto... É o assunto do conselho de prova final, é o assunto que domina no conselho de recuperação, mas nos 2 primeiros, que é quando a gente está falando da maioria dos alunos do todo, nota não é nem secundário, não entra. Até porque, se você percebe alguma coisa no comportamento e você ajusta, rotina do aluno, comportamento do aluno, participação da família, às vezes essa nota... Às vezes não. Essa nota tende a mudar, a melhorar. Então, se você faz ajustes na periferia, o mais importante ali, para algumas pessoas, que é a nota, ela acaba sendo afetada. Então, às vezes o conselho do terceiro tri é até menos sangrento se a gente faz essas mudanças ao longo do ano. Beleza. Como a gente já teve o nosso momento rotina agora, já falamos aqui um pouquinho do que a gente fez nos últimos dias e por que a gente não gravou na semana passada. Vamos lá pro pra valer mesmo? Pro assunto do dia? Vamos lá. Então vamos falar de bullying. Eu tive
lapso de inteligência aqui fantástico e eu fechei todas as minhas anotações. Eu tenho. Não, mas eu vou enrolar aqui até conseguir voltar para elas. Eu tenho as anotações. Eu vou contextualizar também. Eu coloquei esse assunto no meu Instagram, acho que semana passada mesmo, por conta de um atendimento que teve aqui. Eu acho que a maioria dos assuntos que a gente traz assim à tona são da nossa vivência, né, da rotina do dia a dia. E foi uma conversa com uma família e a partir dessa conversa eu achei por bem colocar esse assunto à tona, porque eu acho que hoje existe muita confusão em relação a bullying. Inclusive, isso tá até relacionado um pouco com um episódio, não sei se foi o último, mas algum que a gente fez sobre autonomia e... Qual era o outro nome? Independência. Foi o penúltimo. Exatamente, porque o autonomia e independência a gente começou a falar lá do mimimi, dos adultos que não querem trabalhar, nananana. Então, no fundo, se a gente fizer um bom episódio, vocês vão entender que faz sentido, tem contexto ali. Então, a gente precisa desmistificar ou, sei lá, esclarecer o que é bullying e o que não é bullying, né? Então, pra gente terminar o episódio com menos de 15 minutos, vamos começar. O que é bullying exatamente? Eu achei que você fosse me perguntar o que não é primeiro, mas vamos lá. Então vamos lá, o que não é bullying, exatamente. Beleza. Vou dar exemplos, tá? Porque eu acho que fica mais fácil. Quando seu filho chega em casa, depois a gente dá o termo. Quando seu filho chega em casa e fala que, fulano me chamou de chato hoje, isso não é bullying. Quando seu filho chega em casa e diz que o amigo chutou ele porque ele perdeu ou ele ganhou no futebol, isso não é bullying. Quando seu filho diz que, fulano me chamou de 4 olhos porque eu uso óculos, meu Deus, isso não é bullying. E aí, por que não é bullying, né? Porque são ações isoladas. Seu filho chegou pra você e falou um comportamento de um determinado dia de um colega, às vezes nem é colega, às vezes é da outra turma, de outra sala, nem convive tanto com aquela criança. Então, as reclamações que seu filho leva pra você, pontuais, os incômodos que ele sente, as frustrações que ele encontra no meio do caminho, nada disso é bullying. Então, é mais fácil... Por que eu falei pra perguntar na ordem contrária? Porque é mais fácil você olhar pro que seu filho leva pra você e tentar refletir. Pô, ele reclamou hoje que fulano chutou a canela dele. Cara, isso não é bullying. Isso é um incômodo, isso é uma chateação, isso é uma frustração, isso é uma agressão. Isso é uma falta disciplinar. Falta de respeito do colega, isso é um monte de coisa. Mas isso não é bullying. E aí, colocar as coisas nos seus devidos lugares, eu acho que é importante. Então, não é bullying. Essa parte não é bullying. Beleza. Então, pra começar, bullying é bullying, agressão é agressão, xingamento é xingamento, agressão verbal é agressão verbal, agressão física é agressão física. Boa. Né? Então, vamos lá. O que é o bullying exatamente? Por que bullying é algo a mais do que uma agressão, é algo a mais do que um xingamento? Vamos lá. Você vai responder ou eu vou responder? Pode responder, então tá indo bem, vamos lá. Tô gostando. Obrigada. Não, vamos lá. O bullying, pra ser categorizado como bullying, a gente precisa de ações repetidas. Primeira coisa. Então, uma agressão isolada não é o bullying. Gabi, mas vamos aquelas frases, né? Toda agressão é bullying? Não. Todo bullying é uma agressão? Também não, porque pode ser de outro jeito. Mas quando existem ações repetidas, aí a gente pode começar a pensar e avaliar que aquilo ali pode ser bullying. E quando são ações, isso aí é importante, intencionais. A outra criança, ou a outra pessoa, ela precisa ter a intenção e ela precisa repetir essa ação algumas vezes para que isso seja categorizado como bullying. Precisa haver uma humilhação, não vou usar outra palavra. Uma humilhação repetidas vezes e com intenção. Então, o caso isolado não é bullying. Por aí. Não, é bem por aí. E eu acrescento mais um ponto que eu acho que é chave pro bullying. Também deve existir uma omissão. Sim. Sim, boa. Porque crianças não vivem sozinhas.
em nenhum ambiente, elas não estão isoladas ali, elas não estão por conta própria. Sim. Então tem um adulto responsável. Se esse adulto responsável não vê, não percebe a agressão reiteradas vezes, né? Ó, o cara foi no banheiro, o cara olhou pro lado, o cara tava amarrando o cadarço de outra criança e ele não viu um episódio, isso pode acontecer. Né? Ele não é onipresente, não é onisciente do que está acontecendo, por exemplo, numa hora de recreio, as crianças estão brincando, estão correndo, e uma criança, sei lá, botou o pé na frente da outra e a outra tropeçou e caiu. E aquilo não foi visto no primeiro momento, vai ser visto depois, a criança vai chorar, você vai lá, você vai acudir, você vai tratar, você vai cuidar, você vai passar, você vai lavar o ferimento, tal, você vai fazer tudo, vai repreender quem cometeu ali o ato, né, a agressão, e beleza. Agora, se isso acontece, como a Gabi falou, reiteradas vezes, várias vezes, e ninguém percebe, aí é um sinal de que está havendo omissão do responsável, do adulto. Ou, se a criança que foi xingada, se a criança que foi agredida fisicamente, se a criança que foi humilhada, ela pede ajuda e ainda assim o responsável não faz nada, também está havendo omissão. Então, o bullying ele acontece repetidas vezes, ele acontece quando há intenção e ele acontece quando há omissão da autoridade local. Então você precisa desses fatores todos. Por quê? Porque se existe o posicionamento da figura de autoridade, as ações não se repetem. Perfeito. Elas não voltam a acontecer. Não existe uma escola, não existe um ambiente onde crianças convivam que não tenha força, que não tenha poder coercitivo para impedir uma ação de uma criança contra outra. Porque você tem um monte de recursos, você pode fazer um monte de coisas, você pode falar com a criança, você pode advertir, você pode oferecer algum tipo de consequência natural para aquele ato, você pode chamar a família, você pode chamar o conselho tutelar, você pode fazer um monte de coisa ali. Então, se você vai tomando as ações na cadência correta, né? Na velocidade correta, na sequência correta, essa agressão ela cessa, essa agressão ela para, essa humilhação ela é interrompida. E aí você evita o bullying. E tem uma coisa que é engraçado, né? Porque o Luciano falou isso num episódio, não lembro qual, daquela criança, acho que foi nesse mesmo, de autonomia e autoridade e independência, que existe aquela criança, às vezes, que é um desconforto, talvez, ali pra aquela turma, pra aquele grupo, pra aquele ambiente. Indivíduos socialmente desejáveis, aceitáveis, enfim. Aquela criança que implica com todo mundo, isso é muito legal de falar, ela não faz bullying com todo mundo. A gente tem muito essa visão, né? Porque fulano implica com todo mundo, então tá todo mundo da turma sofrendo bullying. Cara, que força é essa que a gente tá dando pra uma criança que ela consiga humilhar repetidamente todas as outras crianças em volta dela. Então, não, o nome disso não é bullying. Aquela criança é inadequada, inconveniente, ainda não tá educada o suficiente. E aí a gente cabe ao adulto, como o Luciano estava falando, educar. Então, existe também nisso do bullying a ação direcionada. Geralmente o bullying ele é direcionado a uma pessoa. Isso não se espalha, né? Se existe a ação do adulto, isso não se espalha. Então, a criança, porque ele implica com todo mundo. Eu já soube no grupo de mães que ele bateu no fulano na segunda, no ciclano na terça, Isso é bullying. Não, isso não é bullying. Isso é uma criança que precisa ser orientada e ela não tá fazendo bullying com todas as outras crianças. Então, eu acho que tem isso também. As pessoas confundem, né? Aquele incômodo que elas sentem com determinada criança com uma ação que não necessariamente a gente categoriza como bullying. Exatamente. E tem duas coisas aí que a gente precisa perceber também, né? Isso que a Gabi falou. Por quê? Porque para uma criança estar sofrendo bullying, ela precisa estar se sentindo desamparada. Ela precisa estar se sentindo sem ter a quem recorrer. Então, se você tem a ação da autoridade, se você tem a ação do adulto, a criança que sofreu o ataque, que sofreu a agressão,
ela percebe que existe alguém ali que está em defesa dela. Ela percebe que tem alguém ali que está do lado dela, que está dando apoio para ela e que, apesar daquele momento de sofrimento, ela não está sozinha, ela não está desamparada. Então, enquanto há a ação da autoridade, enquanto há a ação do adulto, enquanto aquela criança se sente minimamente suportada naquela situação, o efeito negativo da agressão, do xingamento, da humilhação, ele é mitigado. A criança ela não pode se sentir desamparada frente à agressão. A agressão ela vai acontecer. Todo mundo já brigou jogando bola. Todo mundo já xingou o amiguinho e foi xingado pelo amiguinho em algum momento da infância. Isso vai acontecer, é inevitável. O problema é quando a criança se vê contra aquilo sem nenhum suporte, sem nenhum amparo. Esse é o grande problema, esse é o grande sofrimento dessa situação. Então, se você tem uma criança que está se comportando de maneira errática, de maneira caótica, que está se comportando de maneira agressiva, que está tentando se impor em relação às outras crianças, a correção dessa criança ela não é instantânea. Né? Na Bíblia diz que Deus odeia o pecado, não o pecador. Então, o que a gente precisa condenar, o que a gente precisa corrigir é o comportamento da criança agressora. A gente não precisa execrar a criança agressora. A gente não precisa, a gente não deve, não pode excluir. Por favor. A gente tá ali para recuperar aquela criança. Ela também tá sofrendo de alguma forma. Ela está causando sofrimento naquele momento, mas ela não tá necessariamente causando aquele sofrimento porque ela é malvada. Porque ela quer, né? Pode acontecer um caso em milhares? Pode. Porque ela está mal orientada. Exatamente. Então, a ação do adulto, em algum prazo, que não é instantâneo, também está direcionada a ajudar aquela criança a se organizar melhor, a se posicionar melhor dentro do grupo, tá? Então, a prioridade é, sem dúvida, quem foi o agredido. A gente não quer que ninguém se machuque, a gente não quer que ninguém seja humilhado, se sinta desamparado, mas a gente também não pode simplesmente fechar o olho para uma criança que está com um comportamento inadequado, que pode se tornar algo muito grave na vida dela se ninguém fizer nada. Então a gente não pode se omitir em relação a um nem a outro. A gente tem que entender que existe uma prioridade, tem alguém ali que precisa de mais cuidado naquele momento, mas não é uma relação também de vítima e criminoso entre adultos. É diferente, né? Tem que posicionar isso também. Esse é o primeiro ponto. Então, a agressão não cessa instantaneamente, o xingamento não cessa no mesmo dia, na mesma hora. Vai demorar um tempinho para aquilo se ajustar. Você vai ter que conversar com a criança, você vai ter que levar ela à reflexão, você vai ter que chamar a família, você vai ter que propor uma ação terapêutica, você vai ter que propor um tratamento, às vezes uma mudança de rotina, enfim. Aí depende de caso a caso. Então, isso é muito importante da gente ver. O outro ponto é o seguinte, é o ponto que a Gabi também falou da intencionalidade. Existem crianças que têm a intenção de fazer mal. A gente vai ajudar elas de uma forma. Tem crianças que estão muito desorganizadas, que elas fazem, que elas agridem, que elas xingam, que elas são, sei lá, se comportam de maneira ruim, sem a intenção. Elas não aprenderam a brincar. Elas não aprenderam a se relacionar. Elas são mal socializadas. Isso já é uma outra questão. Aí já não é bullying, né? Por quê? Porque é uma criança que está perdida. Aquela criança, basta você orientar um pouquinho melhor ela, que já muda. Às vezes ela não tem, sei lá, uma rotina de sono, às vezes ela não tem ordem em casa, às vezes ela não tem uma referência de comportamento, às vezes ela ficou 2 anos trancada dentro de casa e não brincou com ninguém, né? E só assiste vídeo no YouTube, sei lá, tem uma série de casos. E eu não estou inventando isso da minha cabeça nesse momento. Isso são casos que estão passando aqui, que eu estou lembrando que aconteceram com a gente nos 2 últimos anos. E isso é rápido. Isso é bem mais rápido até. Mas também não é instantâneo. Então, acho que para resumir, né, o bullying, ele é uma agressão, um xingamento, uma humilhação que acontece de maneira intencional,
repetidas vezes mediante a omissão do adulto responsável. Isso é bullying, é a definição. A gente pode trabalhar com essa definição. Saiu disso, não é bullying. Ah, é agressão? Pode ser. É xingamento? Pode ser. Pode xingar? Não, não pode. A gente tem que coibir, a gente tem que corrigir. Só não pode chamar de bullying. A gente pode deixar agredir? Não, não pode deixar agredir. A gente tem que coibir, a gente tem que corrigir. Mas também não pode chamar de bullying. O bullying é a agressão intencional, repetida, reiterada com a omissão do adulto responsável. Perfeito. Agora, como é que o pai sabe que o filho está sofrendo bullying? É possível saber se seu filho está sofrendo bullying? Como totalmente possível. É. Porque você pode ter os indícios óbvios e os indícios sutis. Se o seu filho chega todo dia em casa reclamando do mesmo coleguinha, você pode acender um sinal amarelo aí na sua cabeça. Você não está ali vendo o relacionamento deles, você não consegue medir a intencionalidade, você não consegue necessariamente no curto prazo medir se está havendo a omissão de um adulto ou não, mas você deve procurar o responsável por aquele ambiente. Na maioria dos casos vai ser a escola. Às vezes vai ser o professor do jiu-jitsu, às vezes vai ser o professor da escolinha, o tio da natação, às vezes vai ser, sei lá, o lugar que seu filho fica ali nos finais de semana, tal. Na maioria das vezes, hoje em dia, a gente vê a escola. Então, você tem que procurar a escola para tentar entender o que está acontecendo ali. E aí, a gente entra... Não sei se era para entrar nisso agora, né? Não sei como é que tá a nossa ordem de roteiro aqui, mas a gente tem que começar a olhar como é que a escola reage a essa tua busca. Porque isso vai te dar uma série de pistas e uma série de indícios se existe a omissão, se não existe a omissão. E aí a questão da gente não é... Eu não sou do conselho tutelar, eu não sou da procuradoria, eu não sou o detetive. Para mim, se está havendo bullying ou não está havendo bullying, isso está na segunda camada. A primeira camada é: meu filho está passando por uma situação que deveria ser evitada? Sim. Tem alguém tentando evitar? Não. Aí já não me interessa se é intencional ou não, se dá pra chamar de bullying ou não. Eu quero tirar o meu filho dessa situação. Sim. Eu vou deixar a tecnicalidade pra depois, né? Hoje em dia a gente tem muito esse debate. O que é bullying, o que não é bullying. Beleza. Vamos entender rapidinho aqui o que é bullying, o que não é bullying. Mas vamos entender também que no relacionamento de uma família com profissionais, de uma família com... sei lá, o pessoal da academia, o pessoal... Vou falar escola aqui, porque na maioria dos casos é escola. Com o pessoal da escola, é o seguinte: essa escola tá se posicionando? Essa escola tá fazendo o trabalho dela? Se não tá, cara, não interessa se o outro aluno é malvadinho ou se ele tá só desorientado. A omissão da escola que é o problema. Então, se a escola está se omitindo, deixa o termo técnico pra lá, tá? Não, tem uma criança que tá todo dia esbarrando meu filho, jogando meu filho no chão. Beleza, o que a escola tá fazendo? Tá fazendo alguma coisa? Se tá fazendo alguma coisa, beleza, faz parte do processo, né? Vamos acompanhar. Não tá fazendo nada? Ah, eu não tô dentro da escola. Como é que eu vou saber se tá fazendo alguma coisa se não tá fazendo nada? A escola te recebeu? Como é que a escola lidou com o assunto? Você conseguiu marcar? Você falou com a coordenadora? Você falou com a professora? Você olhou no olho? Você foi lá? Te responderam? Você ficou satisfeito com a resposta? Basta. Responde essas perguntas e você já sabe o que você vai fazer. Então... para mim a questão é muito mais como posso identificar se a escola está se posicionando da maneira correta do que como posso identificar se meu filho está sendo vítima de bullying. Se há agressão, se há xingamento e se há omissão do adulto responsável, é seu dever de mãe, é seu dever de pai tirar o seu filho desse ambiente. Ponto. Acabou. Ah, vou qualificar como o quê? Chama de Judite. Não me importa. Chama de, sei lá, do que você quiser. Batiza aí. Né? Mas não tem porquê o debate em volta do nome. Vamos chamar de alguma coisa. Pode chamar de... Chama aí. Mas o ponto-chave é a omissão. A omissão do adulto responsável. É isso que não pode acontecer.
Você concorda, Gabi? Eu tô aqui pensando no que você tá falando. Existe uma linha aí tênue, por quê? O aluno que chega em casa, seu filho, né? Aluno não, vamos chamar de filho. Seu filho vai chegar em casa, vai falar pra você que fulano xingou ele num dia. E aí, você, como adulto, precisa saber perguntar pro seu filho em que situação, como foi, o que aconteceu, você fez alguma coisa, e aí seu filho vai te entregar ou não alguma coisa ali, né, naquela conversa. Na terça-feira, ele vai chegar e vai falar a mesma coisa. Cabe a você conhecer o seu filho e entender as circunstâncias que ele tá levando isso pra você. E aí eu acho que tá o ponto-chave. Porque o seu filho vai falar pra você assim, fulano me chutou, me bateu hoje, aí no dia seguinte ele vai falar a mesma coisa pra você. Aí não foi chute, foi empurrão. E aí você vai perguntar pro seu filho, e aí você fez o quê? Né? Você falou com a tia? E aí seu filho vai falar, falei. E a tia brigou com o fulano, explicou pro fulano que não pode, etc. O que isso significa? Que existe uma ação. Uhum. Pode não ser, porque eu acho que pai e mãe tem um sentimento óbvio de... Manda aprender. Pelo amor de Deus, eu quero que meu... Tudo bem, não cabe a gente a colocar como é que cada pai, como é que cada mãe vai sentir o que o filho, né, vai se sentir mal com aquilo ali. Mas quando seu filho responde que, não, a tia falou que não sei o que, ele perdeu o direito de não sei o que, ele... existe uma ação. Talvez não seja do jeito que você gostaria que fosse. Mas é porque do jeito que você gostaria que fosse, não leva em consideração o contexto da outra criança que está envolvida. Uhum. Não leva o contexto do ambiente que aquela criança está envolvida. Então, isso é uma ação. E aí, quando acontecer de novo, você vai perguntar pro seu filho, ele vai chegar na outra semana, essa semana não teve mais episódio. Aí na outra semana ele vai falar, fulano no futebol. Aí, presta atenção. Houve na semana anterior... Ele disse que a professora atuou, tirou a criança lá do ambiente, falou que não pode, nananã. Na outra semana, numa aula de educação física, que existe contato físico, dependendo do esporte que tá participando, ele vai dizer que fulano esbarrou nele. Cuidado. Por quê? E aí, por que eu vou falar cuidado? Eu vejo muito isso também. A criança que recebeu o incômodo do outro amigo, a agressão uma vez... Dependendo do tipo de criança, do temperamento dessa criança, qualquer outra ação do agressor anterior vai ser considerada errada. E aí teu filho vai levar isso pra você e você vai achar aquilo ali o maior absurdo. Sendo que essas crianças continuam a conviver. Essas crianças continuam a se esbarrar. Essas crianças continuam a brincar. Se buscam mutuamente pra brincar. Se buscam. Então, e aí cabe ao adulto, por isso que eu falei que é uma linha muito tênue, você filtrar a forma que seu filho traz, o jeito que seu filho traz as coisas. Eu não tô pedindo pra menosprezar, não é isso. Validem o que o filho de vocês leva. Mas validem com filtro, validem com... sendo adulto da relação. Porque se você tiver o mesmo raciocínio do teu filho ali, não vale a pena. Então, eu concordo com o que você disse. Eu só acho que o adulto da relação precisa sempre... ser o adulto. Sim. Pensar em cima, né? Venham sempre à escola, e aí eu tô falando daqui, mas de outros lugares. Busquem a escola, busquem saber o que aconteceu. Seja por um bilhete, seja por uma ligação, seja por um atendimento. Mas, filtrem. É importante a gente filtrar. Vou dar um exemplo aqui, tá? 2 crianças do 3º ano estão jogando futebol. E aí... uma dá um carrinho na outra, machuca a outra. Aí 5 minutos depois, aquele que foi machucado dá um empurrão no outro e machuca o outro. Não existe um agressor, existe um rival. Crianças desenvolvem esse tipo de disputa, principalmente meninos. Eles vão... um vai dar o outro vai devolver. Eles vão, às vezes, se xingar. Aí, para as mães, né, que estão vendo aqui, que acham isso um absurdo, uma agressividade desnecessária, conversa com seu marido, pergunta como é que é um jogo de futebol, como é que ele jogava futebol quando ele tinha 9, 10 anos de idade. Você chuta a canela do seu amiguinho quando você fica com raiva, né? E aí o amiguinho vai e chuta a sua. Não tem um agressor ali, tem 2 crianças disputando alguma coisa. Por um lado eu vou te falar que isso é bom, mas eu não vou entrar nesse mérito. Cara, também. isso é ótimo. Isso é ótimo.
em vários momentos você precisa deixar ali um pouco o negócio correr, entendeu? Pra eles se acertarem, pra eles se ajustarem. Óbvio, se alguém fosse machucar sério, você vai lá e você faz uma intervenção, né? Mas né, não dá pra você pensar em criar filhos dentro da redominha, né? Dentro da bolinha, onde nada vai acontecer, onde nunca vai ter um arranhão, né? Vai cair no chão, vai ralar a mão, vai ralar o joelho, vai chorar. Que bom que chora. Que bom que chora. Mostra que tá vivendo, né? Mas eu vejo muitas mães disputando assim. Ah, não, ele chutou o meu filho chutou ele. Mas ele chutou primeiro. Gente, essa disputa de quem chutou quem primeiro, quem chamou quem de o que primeiro... Eles estão disputando. Ah, tem um que provoca mais? Tem um que provoca mais. Tem um que é mais provocado? Tem um que é mais esquentado e reage na primeira provocação e tem outro que espera 3 ou 4 para reagir? Tem. Isso é a diferença entre cada um. Isso é a diferença de temperamento em cada um. Óbvio, sempre vai ter um adulto próximo que vai chegar lá e falar: não chuta a canela do seu colega. Não pode fazer falta assim, não pode empurrar, vai marcar a falta, vai dar o cartão. E faz parte. Se você assistir um jogo de futebol de qualquer categoria, ou um jogo de basquete de qualquer categoria, você vai ver que o cara ficou vermelho, o cara ficou com raiva, o técnico tirou porque achou que tinha o risco dele brigar. Mas ninguém interrompe o jogo, ninguém abre um inquérito criminal ali porque um fez uma falta mais dura no outro. Porque eles estão aprendendo a se regular. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: quando existe a disputa entre as crianças, a gente tem que ter um olhar de mediar essa disputa, não de impedir essa disputa. Impedir essa disputa é muito prejudicial para as crianças. Infantiliza por muito tempo, fragiliza demais. Você cria Isso é difícil para os pais entenderem. Uma Maria molezinha, e não é isso que a gente quer. Ele vai precisar ter resistência, ele vai precisar ter uma força contrária ali, que ele vai precisar romper, que ele vai precisar ultrapassar aquele limite, aquela barreira. Então, se você o tempo todo intervém de maneira muito decisiva, você não está deixando aquilo fluir da maneira que deveria. E aí é só a gente fazer um exercíciozinho de sentar, respirar um pouquinho e voltar lá para nossa infância. E ver quantas vezes a gente passou por isso. E ver que é normal, e ver que isso acontece. Então, não levem essa proteção, esse instinto de guarda que pais e mães têm ao limite de achar que você está num episódio de Law and Order, né? Ah, não, porque eu preciso descobrir aqui o que gatilhou, quem foi que olhou feio pra quem primeiro, porque aí o outro xingou o outro, aí depois que o outro xingou o outro chutou o outro, aí o outro arranhou. Aí você vai na origem do negócio, aí você fala, não, aí vira aqui, não, porque 2 anos atrás, né? Isso é muito ruim, Então, aí já começa a haver uma diferença grande do que é uma agressão, do que é uma agressão reiterada, e do que é uma disputa entre crianças. Ah, porque a amiguinha arrancou os cabelos da boneca da minha filha. Ah, por quê? O que aconteceu? Né? Elas têm uma rivalidade ali. Menina tem muito isso, né? Eu não sou mais sua amiga. Eu não sou mais sua melhor amiga. Agora eu sou melhor amiga da Gabi. Não sou mais melhor amiga sua. Ah, ela emprestou o batom pra outra e não me emprestou. Exatamente. Né? Umas coisas assim. Ontem a gente tava na hora da saída, um aluno virou pra Gabi e falou: ele tá comendo. A gente olhou assim. Ok, ele deve estar com fome, né? E tinha um sanduíche na lancheira dele. Você tá com fome? Tô. Então pode comer alguma coisa também. Ah, eu não tenho comida. Eu falei, então espera um pouquinho que seu pai já deve estar chegando, né? Porque ele tava com fome, ele viu o outro comendo, que eu não quero que você come, eu tô com fome, cara. Exatamente. Né? Ah, tentou impedir o meu filho de se alimentar. Não, gente, não é isso, né? Não é por aí. Socorro. Haja tempo de atendimento. Mas é engraçado, o episódio tá me fazendo lembrar de muitas situações, assim, porque isso acontece muito. Teve uma que eu acho que vale a pena colocar aqui, que eu acho que traduz.
quarto ano, né? E quarto ano tá um frenesi de futebol, assim, louco. Tudo pra eles é futebol, tudo pra eles é bola. E aí eu tenho 2 alunos lá que são alunos que gostam do futebol. E gostam de implicar, e gostam de ser os zoadores. E toda semana, pra eu não dizer todo dia, vou botar dia sim, dia não, tem um conflito ali entre eles. Porque fulano chutou, entrou mais duro no futebol. Aí no dia seguinte é o outro. Ou no recreio seguinte é o outro. E existe entre eles uma... No fundo, se eu colocar um espelho, sai um e sai o outro. Porque eles são idênticos nessa questão da disputa, né? E aí, semana passada... Não, essa semana teve um episódio engraçado. O pai de um deles veio conversar numa situação... Foi semana passada. E pra falar, gostaria de conversar, porque teve uma situação assim, assado. E aí no atendimento, esse pai falou, não, porque vocês são cientes que eles vão se pegar, né? Ele usou o termo porrada, que eles vão cair na porrada, né? A gente falou, cara, não vão, calma, não é isso. Porque o que um faz, o outro faz, e os dois são punidos, os dois param, porque nessa situação teve um chute assim no futebol, e a pessoa que tava olhando, eles falou, pra baixar a energia, preciso que vocês sentem. Senta um pouco, daqui a pouco vocês voltam, porque vocês estão muito inflamados. E aí sentaram. E aí esse pai, não, vocês têm noção, né, que vai... Aí beleza, saiu do atendimento, o pai entendeu. No dia seguinte, era até aniversário do menino. No dia seguinte, o menino tava sendo liberado e o pai me encontrou lá na porta. Falou, e aí, como é que estão? Falei, acredita que chegaram na minha sala hoje de novo? Falou, que isso, não é possível. Não sei o que eu falei... Chegaram, e de novo sobre futebol. E aí, eu contei a situação. Olha a situação pra vocês verem o que não é bullying, o que é disputa e por que é saudável. Tiraram um time de futebol. Sim, normal pra meninos. Jogaram, começaram a jogar. Um desses dois falou, não quero mais jogar, e sentou. O motivo que ele não quer mais jogar, no fundo eu sei, o time dele não tava tão bom, mas pediu pra sentar. Sentou, saiu do jogo. Deu 10 minutos, ele falou, quero voltar. Beleza, volta pro jogo. Não, mas a gente vai tirar time de novo. Aí o outro menino falou, não. Meu time tá melhor? Não vou. Aí começaram a brigar, a discutir. E aí esse que saiu começou a chorar. Quarto ano. E aí, pronto. Aí senta pra conversar de novo. O que tá vendo? Porque... Aí eu falei isso pro pai, contei na porta da escola. Rápido, assim. Ele falou, não. Aí não, chorou não tem como. O pai, ele tem uma relação muito boa com a gente. Não, chorou não tem como. Aí falei, pra você ver que quando aperta, eles ainda não estão prontos pro aperto entre eles. Eles não sabem, eles não têm a força necessária ainda pra dizer, não, vai tirar time de novo, e aí ele que manda na brincadeira. Ou o outro dizer, não vou tirar time, e o outro aceitar. Então, é natural. É só pra explicar pra vocês isso que o Luciano falou da disputa. É natural. Acontece, e é bom que aconteça. Eles precisam passar por isso. Eles precisam. E aí o pai, ele falou, não vou chamar a atenção dele hoje, porque hoje é aniversário dele. Mas chorar não dá. Ele vai ficar sem brincar, ele vai jogar sozinho, botar a bola na parede, mas chorar não dá. E eu achei engraçado, porque a visão que o pai tem, num atendimento anterior, eles vão cair na porrada daqui a pouco, hein? E aí no dia seguinte tava falando pra ele, cara, chorou. Então tá muito longe de cair na porrada ainda, tá muito distante. As nossas ações são outras nesse momento, são de, cara, respira, vai tentar resolver o teu conflito, vai... Então, é bom que as crianças passem por essas coisas, faz parte da casca que a gente tava falando no outro episódio, é normal. Beleza, tiramos isso do caminho, agora vamos lá, vamos voltar aqui. Meu filho tá chegando em casa, tá reclamando, tá dizendo que tá sendo intimidado, tá dizendo que tá sendo agredido. O que eu devo fazer quando ele me contar isso? E, na sequência, que eu acho que pra gente aqui é ato contínuo, como eu posso me comunicar com a escola? A gente meio que já falou, né? Mas vamos lá. Seu filho chegou, reclamou uma vez, você não vai fazer nada, né? Só uma vez, né? A não ser que seja um episódio de agressão, uma coisa fora do comum, você precisa se comunicar com a escola. Eu espero que a escola tenha se comunicado com você antes, né? Se foi uma coisa muito fora do padrão ali, do normal, a escola precisa se comunicar com você antes. Mas você vai conversar com seu filho, poxa, e aí, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa antes? Você fez alguma coisa? E você vai naturalizar aquela questão, não dizer pra ele que é normal ser agredido, não dizer pra ele, né? Mas... poxa, mas será que fulano não foi por isso, não foi por aquilo? Eu acho que precisa haver uma conversa. Depois disso, se isso se repetir, se ele voltar sempre a falar do determinado fulano, e de novo, a escola não tiver te comunicado nada, a escola não tiver
agido antes, né, pra você saber o que tá acontecendo, eu acho que cabe você ir à escola, né? E aí o ir à escola, gente, é pra perguntar, é pra falar, olha, o que tá acontecendo, porque ele tá me trazendo isso. Eu uso muito a palavra recorte, né? A gente, na vida, a gente só vê pedaço das coisas. O que teu filho tá levando pra você, você tá enxergando um pedaço. Nem enxergando, né? Você tá ouvindo um pedaço da história. Então, cabe você vir à escola pra que a escola te conte o cenário como um todo. Acho que você precisa saber do cenário como um todo. Então, eu acho que eu não vejo problema o ir à escola, o falar com a escola. Eu acho que isso é necessário. Agora, é só pra você entender a situação como um todo e pintar o cenário, o quadro bonitinho e não só apenas com a tua visão e com o teu recorte. Eu acho que o que é importante aqui em relação a comunicação com o filho e comunicação com a escola é entender até que o normal, ele tende a ser leve. Se a escola tá fazendo o papel dela, esses sinais vão aparecer muito cedo, vão ser muito leves e vão ser facilmente contornáveis. Se você já está numa situação onde existe muita intimidação, existe uma agressão repetida, mais intensa, mais forte, né? Já chegou a questão física, né? Seu filho já apanhou 1, 2 vezes, tem sempre alguém que põe o pé na frente, tem sempre alguém que empurra, é porque a omissão já está acontecendo. Aí vou contar um caso meu, tá? Lá de casa. A minha filha tem coleguinhas, né? E alguns anos atrás, tinha uma coleguinha que sempre tinha essa questão de mudar a brincadeira. Então, se tivesse uma brincadeira ali que ela não gostava tanto, ela tentava mudar a brincadeira. Né? Ah, não vamos brincar disso não. Eu tinha um amigo que era assim na faculdade dono da também. bola, né? Ele, no meio do papo, ele virava pra gente assim, esse papo tá chato, vamos falar de carro. Né? Ele não gostava de futebol, não gostava de não sei o que. Ele tinha 3 assuntos, né? Ele falava de carro, avião e mulher. E se não tivesse falando de carro, avião e mulher, dava 15 minutos, ele ficava muito chateado, muito aborrecido, ele olhava assim na tua cara e falava, vamos mudar de assunto, esse assunto tá chato. Cara, tá chato pra você, a gente tá bem aqui, tipo, segura tua onda. Minha filha tinha uma amiguinha dessa também, tem, né? E aí, ela queria sempre mudar a brincadeira. E óbvio, a minha filha ficava muito chateada com isso, porque ela não queria mudar a brincadeira e ela parava de brincar. E ela começou a se sentir excluída por causa disso. Então, se elas estivessem fazendo alguma coisa que a minha filha se destacasse, essa menina vinha e falava, não, vamos fazer outra coisa, isso aqui não serve. Ginástica olímpica não serve, vamos mudar. Se pendurar na barra aqui não serve, vamos mudar. E aí ela chegava em casa muito chateada, se queixando. Então, a primeira coisa que a gente faz é orientar. Falar, olha só, beleza, ela é assim, você não vai mudar a outra pessoa, você não precisa brincar com ela. Você pode brincar com outras crianças. Eu recebi um comunicado desse essa semana. Você pode fazer outras coisas. Ou você pode chegar pra ela e falar, não, eu não quero mudar de brincadeira, eu quero continuar brincando disso aqui porque eu estou me divertindo. Né? Você pode ensinar, né, a se colocar. E isso foi um processo de meses, gente. Não é um negócio que acontece de uma hora para outra. Na mesma época, eu me comuniquei com a coordenação. Não era a Gabi ainda. E falei, me relatou isso. Você tá vendo? Ela, sim, tô vendo, às vezes. E, pô, o que... não, a gente orienta, a gente conversa quando ela se queixa, a gente fala isso, bababá, bababá. Mas muito leve, muito suave, assim. Não é pra dar bronca na outra menina. Ela tá ali também tentando se achar na vida, né? E pronto. Resolveu. Meninas têm mais essa questão do brincar com, do ser melhor amiga, do conversar com quem senta, tal. Meninos tendem a levar, às vezes, pra fisicalidade. O menino, ele grita mais, ele tenta se impor mais ao outro, ele é mais corporal que a menina. Então tem essa diferença. Então, às vezes, a família do menino
assusta mais, porque parece um negócio mais violento. Não é. É da característica, né? A menina ela vai ficar mais magoada, ela vai ficar mais chateada, ela vai ficar mais chorosa. O menino ele vai ficar mais com raiva, com vontade de fazer alguma coisa, né? Os meninos até verbalizam, né? Eu quero bater nele, né? Todo mundo faz, mas é mais comum entre meninos do que entre meninas. Então, tem esse lado da orientação da criança e tem o lado da comunicação com a escola. Se já chegou num nível onde não quero ir para a escola porque fulano vai estar lá, todo dia ele põe o pé para eu tropeçar, e você busca a escola e você tem dificuldade de falar sobre o que está acontecendo, aí o sinal amarelo já vira laranja, né? Por quê? Escola nenhuma vai ouvir que está havendo bullying lá dentro com um sorriso no rosto. Claro que não. Isso é uma preocupação de toda a escola e é uma preocupação genuína, né, de que não haja agressão, que não haja um ambiente insalubre ali, mas também é uma preocupação, é quase uma ofensa. O profissional da escola ele se sente ofendido. Como assim? Aqui não. Como assim? Não pode. Você não pode falar isso. Então ele vai, muitas vezes, ter uma reação mais emocional ali também. Mas existe uma diferença entre você chegar, a pessoa, ninguém gosta de ouvir que está tendo bullying no seu ambiente. Ok. Mas a pessoa fala do que está acontecendo, ela relata o ocorrido, ela conversa com você, ela te conta, não, aconteceu isso nesse dia, nessa aula, existe a ciência de que existe uma disputa ali, que existe uma rivalidade entre aquelas crianças, ou mesmo uma tentativa de um se impor ao outro, de intimidar. A escola ela tem que enxergar isso e ela tem que falar sobre isso com a família. Se você percebe que a escola tá botando muito pano quente, não aconteceu nada, alguma coisa aconteceu. Não houve nada. Então, uma coisa é colocar na perspectiva correta do que aconteceu e a outra coisa é tentar abafar o caso. Se tá abafando o caso, problema. Porque não está havendo... A escola mesmo acha que se ela falar o que ela tá fazendo pra você, você não vai ficar satisfeito. É porque tem um detalhe aí, né? Porque a escola falar pra você o que ela tá fazendo, às vezes até com o teu próprio filho, isso incomoda. Sim. Não, mas o meu filho não pode sofrer com... Vou usar o nome pra não dizer outro. Meu filho não pode sofrer consequência natural. Não, ele pode. Ele pode, ele castigo, vai. Gente, é castigo. Ele pode, ele vai. Né? Então, assim, não é justo que o seu filho haja do jeito que ele está agindo e não sofra consequência disso. Então, quando a família ouve isso também, se a escola consegue verbalizar e, enfim, precisa haver uma escuta nesse sentido também, né? Porque não é confortável, óbvio que não. Nenhum pai quer que o filho perca os direitos. O ajuste do relacionamento criança, escola, família passa por uma série de incômodos. Claro. A gente precisa incomodar a criança em vários momentos para que ela mude de comportamento. Não pode deixar ela quieta o tempo todo. A família vai precisar incomodar a escola. O que eu chamo de incomodar a escola? Pedir atendimento, ligar, mandar bilhete na agenda, me conta o que aconteceu, o que houve, bababá. A escola vai precisar incomodar a família em vários momentos. Ela não tá se comportando bem, tá dormindo bem, tá comendo direito, tá fazendo dever de casa na hora que tem que fazer, o desempenho caiu. A gente tem que se incomodar o tempo todo. Né? O nome disso é ação preventiva. Se você não quiser ficar doente, o que você faz? Você se incomoda. Você come o que você não gosta, você vai pra academia na hora que você não quer. Por quê? Porque você está tomando uma ação preventiva para não ficar doente, para ser uma pessoa saudável. Não existe ser uma pessoa saudável sem esse desconforto. Então, você vê lá, tem plano de saúde que dá desconto se você se matricular na academia. Tem plano de saúde que fica lá monitorando quantos passos você dá para te dar um desconto. Então, o que o plano de saúde está fazendo? Cara, eu vou te incomodar para você ter um benefício aqui. Por quê? Porque se eu não te incomodo agora, você me dá prejuízo depois. É isso aí. E é ruim para você também, porque é a sua saúde que está indo pro saco. Então, é a mesma lógica.
Então a gente vai precisar incomodar a criança, a gente vai precisar incomodar a família vai incomodar a gente, incomodar a criança vai incomodar a gente e incomodar a família, porque eles também têm as demandas deles. E a gente fica nesse jogo o tempo todo, e essa é a parte divertida. Quando você tenta... Esse é um bom relacionamento. Exatamente. A gente reclama das pessoas com quem a gente se importa. Todo mundo tem aquela imagem daquele casamento onde o casal já não se fala mais. Não. Se você quer que o negócio dê certo, vai chegar uma hora que você vai falar pro seu marido, ó, não tá legal. Tem hora que você vai chegar pra sua esposa e falar, pô, não tá bacana. Vamos ajustar isso aqui, né? Não, tá chegando muito tarde, tá gastando demais, tá falando muito alto, tá bebendo muito, tá não sei o quê, tá muito tempo fora de casa. A gente vai ter essas conversas, né? E óbvio, eu queria estar fazendo o que eu estou fazendo. Se você chegar pra mim e falar muda, eu falo, pô, não quero mudar. Eu quero ser do jeito que eu quero ser. Mas viver em conjunto não é isso. Então, a diversão de estar trabalhando com escola é justamente o caráter dinâmico dos relacionamentos. Aquela escola que tenta estabilizar, que tenta cristalizar e não, agora eu vou fazer a mesma coisinha todo dia aqui, tá ótimo, porque agora eu tô confortável aqui, vai rapidamente piorar em termos de qualidade de serviço, tá? Então, incomodem-se, né? Incomodem-se é o nome do jogo. Eu vou perguntar. Porque... Essa é rápida, essa é rápida. Eu achei que até que você tivesse tirado daqui. Não, eu deixei. Existem recursos ou programas de prevenção de bullying que eu posso... Ai, gente... De novo, que eu não vou interromper agora. Existem recursos ou programas de prevenção de bullying que posso recomendar à escola do meu filho? Não. Se você precisa recomendar um recurso de prevenção de bullying para a escola do seu filho, você precisa mudar de escola. Você recomenda alguma coisa pro seu médico? Eu posso recomendar um congresso pro meu médico ir, um seminário para ele ser um médico melhor. Se você precisa recomendar um seminário, um congresso ou um curso pro seu médico ser um médico melhor, você faz o quê? Você muda de médico, né? Porque é o trabalho dele. Se a escola não sabe ou não quer lidar com o relacionamento entre as crianças para que não surja bullying, porque é só cuidar do relacionamento que o bullying não surge, muda de escola. Não perca seu tempo, né? Basicamente é isso. É bem direto essa. Eu acho isso incrível. Eu falei no meu Instagram, né, que a gente vai discordar agora. Porque ele me mandou um flyer, né, de uma escola lá que tinha um programa, tem umas 2 semanas. No panfleto lá, no programa pedagógico da escola, era programa anti-bullying, um negócio assim. Uhum. Uma das coisas que a escola faz. Aí eu respondi com um palavrão. Eu falei, mas que... Aí ele falou... Não tinha só isso no flyer, tinha mais coisa. Mas... tinha mais coisa, óbvio, mas é porque aquilo ali me deu uma certa emoção na hora. E aí ele respondeu, vende. Aí eu respondi, engana. Exatamente. Cara, aquilo ali me deu uma revolta, porque, gente, tudo bem, eu acho que existem coisas que a gente pode e deve falar com as crianças, né? Deve ensinar. Mas, cara, se você tá ali fazendo um trabalho no dia a dia, se você orienta o teu professor, se você age quando você tem que agir, você não precisa ter um programa anti-bullying. Desculpa, tem alguma coisa... Talvez seja só venda, e tudo bem se for só venda, tá? Beleza, né? Me incomoda, mas tudo bem. Mas é porque não precisa, não é dessa forma. Não, e isso não te garante nada. Nada, absolutamente nada. Eu brincava na época que eu era aluno, né? Isso já melhorou um pouco, pelo menos aqui melhorou muito, né? É uma das coisas que a gente tem que as pessoas citam como referência, que é a parte de orientação educacional. Na minha época de aluno, eu reclamava muito, desculpem os psicólogos que possam ouvir a gente, mas eu chamava de psicólogo de papelzinho, né? Que era aquela orientadora que entrava na sala, entregava um papelzinho, igual para a turma inteira, aí lia com a gente um textinho lá, uma historinha, para no final dar a moral da história. E era sempre uma moral da história absurdamente óbvia. Tipo assim, quem estuda tira notas melhores. A gente vive melhor quando a gente respeita o coleguinha. Se comer feijão, o cabelo cresce. Era um negócio assim, tipo, senhora, todo mundo já sabe. Ninguém faz. O problema não é saber, é fazer. Não, isso aqui não vai dar resultado. Então, se você tem um programa onde você fala, olha, você tem que respeitar o seu amiguinho. Ok,
Eu acho que o óbvio precisa ser dito e até certo ponto dizer isso pode ser necessário. Mas se a situação concreta se apresenta e ela tá ali todos os dias, porque eles estão se relacionando todos os dias, isso não basta, isso não é o suficiente. Né? Não é isso que vai resolver o problema. Isso pode ser a primeira etapa? Pode. Isso pode ser a aula 1 do curso de introdução a alguma coisa? Pode, deve até. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, se você olha, tá tendo um problema sério. Olha só, que a questão é a seguinte. Se você está numa escola e tem realmente um problema de bullying naquela escola, tem tanta coisa errada ali, mas tanta coisa errada ali, que não vale a pena. Não vale a pena consertar só o bullying. Cara, é muito distante pra mim, sabia? Pensar no ambiente. E eu não tô falando só porque a gente faz um bom trabalho, não é isso. Não, mas é que a gente vê filme. Aí tem aqueles pode ser. filmes de escola americana, é verdade. que uma criança chuta a outra no chão e tal. E isso fica na cabeça das pessoas. Mas é que aquilo... Gente, não. É porque é muito distante, gente. Pelo amor de Deus, como é que... E ele falou de orientação, aqui a gente brinca. Tem criança que a gente tem que baixar a autoestima, quebra a autoestima ali daquela criança, porque faz parte do processo. E para que ela não seja, daqui a pouco, uma pessoa que tá fazendo bullying com outras. E então... Cara, é muito distante. É muito fora da acontece, realidade. A gente sabe que tem escolas que tem esse problema, mas é que nessa escola já tem tanta coisa errada. Né? A gente brinca, né, que é a escola açougue, né? Abriu uma filial aqui, abriu uma filial ali, abriu uma filial... Isso é uma escola, é uma Pacheco. Né? Boa. Que isso, gente? Você fez o quê? Você contratou 3 funcionários, mandou os caras lerem um manual e falou, pera aí. Manuel foi ótimo. É uma droga raia. Não, gente, escola é diferente. Escola não dá pra abrir assim. Escola é muito mais intensivo em pessoas. Escola é muito mais relacionamento dependente. Né? Agora tá na moda aqui no Rio, eu já vi em uns 2, 3 lugares. Pegam um terrenão, dividem. Metade é um McDonald's, metade é uma Pacheco. Estão abrindo em série. Tem um ali atrás do Casa Shopping, tem um ali do lado do Outback na América. Tem vários agora. Devem ter feito um acordo ali entre as empresas. E são empresas, gente, que funcionam no processo. Bonitinho, não tem problema. Né? O hambúrguer vai fritar igual todas as vezes. A batata vai fritar igual todas as vezes. O remédio vem na caixinha do laboratório. Você põe ali e vende, põe ali e vende, põe ali e vende. Né? É varejão, é margem baixa, volume, é isso aí. Escola não é varejão. Escola não é margem baixa, volume e toca o barco. Agora, tem escola que tenta fazer isso? Tem. Dá para chamar de instituição de ensino? Não. Né? É um depósitozinho. Meu filho tá lá, passa 4 horinhas, 5 horinhas, tem um material didático, tem um licenciado dando aula, né? Alguns são professores, muitos não, são só licenciados, e vai, e toca o barco. Não vou entrar na diferença entre licenciado e professor nesse momento. Não precisa. Tá? Mas é porque é diferente. Então, um lugar desse pode precisar que você recomende um programa anti-bullying? Pode, deve precisar, inclusive. Mas você vai ficar esperando o programa dar certo com seu filho estudando lá dentro? A decisão é sua. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tenso. Gabi, tenso. O que eu faço se o meu filho for o autor da agressão? Tenso, né? Não é legal, né? Nunca é legal a gente ver que o seu filho tá agindo de uma maneira inadequada. Só que nessa pergunta aí tem tanto passo antes do teu filho ser o causador do bullying. Tem tantos sinais anteriores que essa escola te deu, que esse teu filho te deu, que alguma coisa tá errada. Então, óbvio que se a escola sinalizou que seu filho é a pessoa que tá implicando, a pessoa que tá causando desconforto ali a outras crianças, eu vou usar a palavra que eu sempre uso, ação, né? Você tem que agir, você tem que corrigir, né? O processo educacional, ele é cheio de lacunas e janelas para que a gente haja e corrija as crianças e eduque as crianças. Então, é chamar seu filho, é conversar, é entender aquele processo ali. Só que, pra mim, o problema aí não é nem esse. O problema é porque, pra chegar nesse ponto, é porque você já foi
negligente o suficiente nos sinais que seu filho te deu. Então, se você sabe que seu filho é aquele que implica na festinha, se você sabe que seu filho é aquele que a escola já te chamou algumas vezes e você não fez nada, quando chegar no bullying, o que eu faço aí, meu amor? Você se interna. Porque você deixou... É sério isso. Você deixou muitas coisas por fazer. Muitas coisas no caminho. Então, estejam atentos aos sinais, né? Que seu filho te dá. Seu filho não te obedece. Seu filho... É aquele que sempre vem um bilhete na agenda, que ele fez alguma coisa com alguém, que ele não levou um material, que ele... Isso são sinais de construção de caráter, de construção da afetividade do teu filho. Então, assim, tem que agir, gente. Tem que permitir que o teu filho sofra as consequências. Se ele está fazendo uma coisa ruim, ele precisa sofrer as consequências. E aí, a consequência, Luciano, eu acho que cabe a cada pai, cada família. Mas, assim, tem que ter. Se não tiver consequência... Não muda, não adianta. Tem um assunto que a gente vai gravar um podcast em breve, eu só tô... Porque ele já tem um nome, só que o nome foi usurpado por uma coisa... Ah, é? Nem sei, gente. Mas que toca exatamente nesse ponto, tá? O que eu faço se meu filho for o autor do bullying? Beleza. Ou o autor da agressão. Vamos lá, eu vou tentar... contar uma historinha pra ficar fácil e ficar rápido. Eu comecei a ler um livro há alguns anos atrás. Foi mais ou menos 2007, 2008. Uma amiga minha me recomendou. Eu comecei a ler. Ela gostou muito do livro. E eu, na época, não entendi o livro. Eu comecei a ler e não achei bom. Parei na metade. E recentemente, ano passado, né... uns colegas meus voltaram a falar desse livro. Todo mundo devia ser esse livro, tal, todo mundo devia fazer, tal. É um livro do T. Harv Eker, Os Segredos de uma Mente Milionária. Acho que é esse o título. E aí, eu peguei o livro recentemente para ler. Foi uma batalha, porque eu sabia que eu tinha o livro. E eu procurei, eu revirei a minha estante. E a minha estante tem vários livros, tem os meus livros, os livros da minha esposa, então tem bastante livro ali. Eu revirei aquela estante umas 3 vezes e o livro não aparecia. Eu falei, cara, será que eu dei esse livro pra alguém? Será que eu emprestei? Recentemente eu achei o livro. Estava no meu Kindle. Eu sabia que eu tinha o livro, eu sabia que eu tinha comprado o livro, eu sabia que eu tinha começado a ler o livro, mas eu não tinha na memória que tinha sido no Kindle, então eu procurei ele físico na minha casa semanas e não achei e voltei a ler há pouco tempo. E essa semana eu tinha recomeçado o livro e ele faz uma analogia muito bacana. Ele fala que para que o visível seja transformado, a gente precisa transformar o invisível. E ele usa a figura de uma árvore. Uma árvore dá os frutos que ela dá porque ela tem uma determinada estrutura. Ela tem uma raiz. Ela tem um sistema de nutrição que entrega para ela aquilo que ela precisa de uma determinada maneira. E enquanto é impossível fisicamente a gente transformar a raiz de uma árvore para transformar os frutos dessa árvore, quando a gente aplica a analogia numa pessoa, a gente pode modificar as nossas raízes para que a gente dê frutos diferentes. Então, se você está tocando a criação do seu filho de uma determinada maneira, se ele tem uma determinada rotina, se ele tem relacionamentos e ele está se comportando de uma maneira que você não quer que ele se comporte, isso vale para bullying, isso vale para um monte de coisa, não adianta você tentar afetar só o resultado dele. Não adianta você pedir para ele mudar o fruto. Fala, não, me entrega um fruto diferente, me entrega um fruto diferente, me entrega um resultado diferente. Você vai precisar alterar a raiz, você vai precisar mexer no invisível. Então, muito cuidado com aquilo que você faz todo dia. Aquilo que você faz todo dia é aquilo que está te nutrindo. Eu falo isso para os meus alunos de médio. Se você quer ter um corpo bonito, você vai comer arroz, frango, batata, feijão, alface, abobrinha. Se você pensa numa pessoa que come esses alimentos, você imagina uma pessoa saudável.
Agora, se você só come bolo, sorvete, chocolate, e você pensa numa pessoa que só come bolo, sorvete e chocolate, você não pensa numa pessoa saudável. O bolo que você come se torna você. Da mesma forma que o frango que você come se torna você. Da mesma forma que a salada que você come se torna você. Seu corpo vai ser feito daquilo. Então, se você quer mudar a sua aparência externa, você precisa mudar o que entra. Se você tem uma criança que está se comportando mal, que está agredindo os colegas, você tem que se perguntar o que está entrando nela. Não só do ponto de vista alimentar. O que está entrando nela como hábitos? O que está entrando nela como rotina? O que está entrando nela como comida? O que está entrando nela como valores? E aí você vai precisar mudar isso para que o comportamento mude. Se a gente olhar para o músculo da gente, em 100 dias ele é outro. Se você começa a malhar, você não vai ver resultado semana que vem. Por quê? Porque a renovação celular que acontece na gente, né, demora ali 90, 100, 110 dias. Então você começa a ver o resultado, começa a perceber verdadeiramente o resultado depois de 90, 100, 110 dias. Se você quer mudar um comportamento, você precisa de uma nova rotina. Aí você pega lá o poder do hábito, são 66 dias, em média, para se criar um hábito. Então, pode botar aí. Não é um número certo, não é nada científico isso, mas tenha esse feeling, né? Muda o que entra, muda a rotina, para 66 dias depois você ver uma mudança efetiva de comportamento. Não estou falando para você usar esse prazo, estou falando para você entender que não é instantâneo, que é uma construção dia a dia ao longo de algum tempo para que o resultado mude. Mas você precisa mudar o que está entrando. Então, resumindo, se o seu filho é agressivo, se o seu filho põe o pé na frente do colega para o colega tropeçar, se ele xinga, se ele tenta intimidar, se ele tenta se impor, se você está percebendo já que ele tem a intenção de fazer isso, você precisa mudar o que entra nele. Você precisa mudar os exemplos que você dá para ele. Ele precisa ver coisas diferentes dentro de casa. Ele precisa ver um relacionamento diferente entre pai e mãe. Ele precisa ver você respeitando as pessoas de uma forma que talvez não aconteça hoje. Uhum. Você precisa ter conversas sobre como se relacionar para daqui a um tempo você ver esse comportamento mudar. A punição ela precisa ocorrer? Sim. A punição é a solução de curto prazo. Mas a punição apenas não vai resolver o seu problema. O seu filho precisa ter contato com a beleza. O seu filho precisa ter contato com a bondade. O seu filho precisa de contato com a verdade, com esses 3 universais, nessa ordem inclusive, para que o interior dele mude e aí ele dê frutos diferentes. Ele estava tentando me explicar isso ontem, numa outra situação. Depois do podcast eu digo se eu entendi ou não. Mas faz sentido. É porque a gente não dá pra fazer A e achando que a resposta vai ser B, né? Não tem como. Não dá. Não dá. Não faz sentido. Você vai repetir as suas ações, você vai repetir os seus resultados. Última. Vamos lá. Como posso promover um ambiente familiar aberto para discussão sobre o bullying? Promova um ambiente familiar. Não force assuntos, tá? Se você quer que seu filho converse com você sobre bullying, se o bullying vier a acontecer. Se você quer que seu filho mais adolescente converse com você sobre drogas, se alguém oferecer para ele. Se o seu filho adolescente, ou o seu filho, né, ali do Fundamental 2, você quer que quando comecem a falar de sexo, os coleguinhas comecem a falar de sexo, ele consiga falar de sexo com você, calma. Promova um ambiente familiar aberto. Converse, receba, valide, oriente. Mostre o caminho. Se você entrar numa de falar sobre bullying porque você quer um ambiente familiar aberto para discutir sobre bullying, bullying artificialmente se tornará um assunto na sua casa e um monte de coisa que não é bullying vai ser chamado de bullying. Se você, da mesma forma, quiser promover um ambiente familiar aberto para discussões sobre sexualidade, você vai colocar um peso em cima da sexualidade que provavelmente vai empurrar o seu filho para esse assunto antes do que seria natural para ele.
Se você quer promover um ambiente familiar aberto para a discussão sobre o uso de drogas, provavelmente você vai suscitar uma curiosidade antes do que ela viria naturalmente. E não é o nosso papel como escola, não é nem o nosso papel como pai e mãe fazer isso. O ambiente familiar aberto, o bom convívio familiar, a convivência constante e consistente com os seus filhos vai permitir que eles cheguem até você quando esse assunto começar a aparecer na vida deles. E não que você force esse assunto. Um dos principais erros de pais e mães hoje e de educadores é trazer antes da hora assuntos com que a criança não está preparada, aparelhada para lidar. E aí você traz confusão, você traz sofrimento para a vida dessa criança. Então, você não precisa fazer uma educação intencional para que o seu filho não seja racista. Você não precisa fazer uma educação intencional para que o seu filho entenda sobre a própria sexualidade. Você não precisa fazer uma educação intencional para que o seu filho não cometa bullying ou não seja vítima de bullying. Conviva com seu filho, converse com seu filho, compartilhe momentos com seu filho. Se um desses assuntos se tornar relevante para ele, vai aparecer o momento de vocês conversarem. Não ao contrário. Você faz muito mais mal do que bem quando você força esse tipo de situação. E seja, né? Eu acho que teu filho olha quem você é e aprende muito com isso, então... Não maltrate as pessoas, não humilhe as pessoas, não grite com as pessoas, não agrida as pessoas, não diga que vai matar, não diga que vai esfregar a cara de ninguém no asfalto. Já é um excelente começo. Muito obrigada. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Se você chegou até aqui... Deixa seu comentário, seu like. Sua curtida. E se ficou com alguma dúvida também, né? Eu acho que o assunto cabe aí bastante dúvida, porque teu filho pode trazer coisas que você não saiba como agir. Então deixa aí que a gente tenta ajudar de alguma forma. Exatamente. Pessoal, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até.